Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Abençoe e ilumine os teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus, estamos ao... Pois eu sei que não existe outra saída, a salvação só com Jesus na sua vida. Do contrário, você... Está escrito aqui em Mateus, no capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 24, a parábola do joio. Deus quer abrir os nossos olhos através desta palavra. Você que nos acompanha através do Facebook, eu quero que você medite e faça reflexão nesta palavra, a qual vai ser lida agora. Amém? Porque Deus tem uma resposta certa para a nossa vida através dessa mensagem. Diz assim a palavra do Senhor. A parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Jesus está falando do reino dos céus. Amém? O reino dos céus é após a nossa vida aqui, nós vamos fazer parte do reino dos céus. Jesus, ele reina em nosso coração aqui na terra. Mas quando você for salvo, a Bíblia diz que você vai herdar no céu. Você vai ser príncipe, o reino do céu. Vai estar cheio de príncipe, vai estar cheio lá de pessoas que venceu, como disse lá no Apocalipse, ao vencedor, receberá a coroa, amém, será coroado. Quem tem coroa é príncipe, é rei, amém. Pessoas que foi para o céu, foi salvo, mas foi como filho, como herdeiro, amém. Como dizia o jovem rico, o que farei para herdar a vida eterna? Ele queria herdar, ele queria ser herdeiro de Deus. E Jesus falou o que tinha que fazer, e ele não quis fazer, para herdar a vida eterna. E a promessa de Deus é que nós herdamos, que nós fazemos parte do reino de Deus. E ele diz que a parábola é semelhante ao reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a essa parábola. Perdão. Está vendo? Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O campo que Deus está referindo agora é o mundo. Que Deus pôs uma boa semente. Essa boa semente é você. Essa boa semente somos nós. O inimigo não pode persuadir a sua mente, o seu coração, e fazer você rejeitar as coisas de Deus e abraçar as coisas do mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Voltando na palavra, ele disse: mas enquanto o homem dormia, quer dizer, enquanto o homem estava desapercebido, porque hoje em dia tem muita gente dormindo. Enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. Está vendo? O inimigo daquele homem, daquele dono de campo, veio e semeou quando ele estava dormindo. Um dia Jesus estava num barco e os discípulos estavam perto de socobar, estavam perto de afundar, o barco naufragar. E a Bíblia diz que Jesus dormia sobre o travesseiro. Mas o desejo de Jesus ali naquela caminhada não era dormir. O desejo de Jesus naquela caminhada era que o discípulo não permitisse que ele dormisse. Porque a caminhada era longa e ele bem sabia que havia um vento ao contrário. Entendeu? Então essa aqui do Senhor ter dormido, foi permissão o Senhor dormir para que viesse o inimigo e semeasse o joio.
significa que nós não podemos dormir. Não é esse dormir de fechar os olhos. É o dormir de percepção. Amém? É o dormir de percepção. Você ficar percebendo com as coisas de Deus. Você não pode dormir nessa situação, né? Ele disse, enquanto o homem dormia, mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, foi embora. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vendo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, veio o joio? Estava todo mundo dormindo, ninguém sabia, como você, que nem você. Se você dormir na fé, vai aparecer problema de tudo que é canto, e você não vai saber de onde veio. O momento que você dorme na fé, que você fica desapercebido na fé, já é motivo para aparecer tantas coisas que você nem sabe de onde veio. Mas depois você descobre que foi o inimigo que semeou aquilo. Mas o inimigo semeou porque você dormiu. Porque se o dono não tivesse dormido, ali junto com os seus servos, principalmente os servos que não deviam dormir, o inimigo não havia semeado, porque o inimigo ele tem medo de pessoas apercebidas. Satanás ele tem medo de você. Mas quando você dorme em qualquer atitude, ele se levanta. Quando você dorme em qualquer atitude, ele se levanta para poder combater com você, porque ele sabe que você está fraco. E lá naquela situação, a fraqueza daquele senhor e a fraqueza daqueles homens foi o dormir, foi o desaperceber do campo, foi tirar os olhos do campo. Então você não pode tirar os olhos do campo. Você não pode desaperceber, você não pode tirar os olhos do campo. Que campo é esse? O campo é o mundo. Você não pode desaperceber que o que o mundo está fazendo não é normal, é anormal. É coisas que estão acontecendo que não acontecia anteriormente. É como a parábola da figueira, que Jesus falou quando os ramos estão a produzir, está a brotar, né? Perceber que já veio o verão. Então, se nós olharmos para o campo, nós vamos ver que a percepção que temos, é que o mundo já está assim, próximo mesmo de estar se acabando. E nós temos que o quê? Se preparar. E voltando lá na palavra, ele disse assim, ó, ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso, versículo 28. Um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram, querem que venhamos e arranquemos o joio? Está vendo? Eles queriam arrancar o joio. Não respondeu, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranques também com o joio o trigo. O Senhor não deixou. Isso significa que quando o inimigo ele se lança na vida do cidadão, o campo, ele não vê o campo, ele não vê o inimigo, e o inimigo consegue invadir o seu campo. O Senhor, ele não vai tirar. Ele vai deixar. Até amadurecer o trigo. Ah, pastor, estou passando por uma situação tão difícil. Eu deixei o inimigo invadir meu campo. Mas eu estou sem paciência para esperar amadurecer esse trigo, para que o Senhor venha tirar da minha vida essas coisas.
É por isso que é necessário, por isso que Jesus disse assim, Deus falou ali através do apóstolo Paulo, que você tem que ter perseverança. Amém, Jesus. Lá em Hebreus 10 ele disse, olha, você tem que ter perseverança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Porque o dono do campo vai esperar madurar o fruto. Amém. O dono do campo está esperando madurar o fruto para tirar essa tribulação que você adquiriu, deixando alguém invadir o seu campo. Deixando o inimigo invadir o seu campo. Porque você não ficou apercebido. Na hora que você devia vigiar, você não vigiou. Porque não foi Deus que mandou o inimigo ir lá no seu campo, invadir o seu campo e colocar essa ruína, essa dificuldade na sua vida. Não foi Deus. O inimigo que foi, esperou Deus dormir na sua vida, porque você deixou. A sua falta de oração, a sua falta de comunhão faz Deus dormir para você. Faz o seu campo ficar desprotegido. Aí o inimigo vai lá no seu campo e põe tudo que ele quer. Aí vem as lutas, a dificuldade. Aí o cidadão já geme, já corre. Senhor, faz logo, faça isso, faça aquilo. Mas Deus está deixando madurar o fruto. É por isso que você tem que ter perseverança. É por isso que você não pode abandonar sua confiança em Deus. Você tem que perseverar. Persevera, luta. Luta. Se você não tiver força para lutar, conta conosco nas orações. Conta conosco nas orações. Você não tem força para lutar? Adiciona a gente aí no WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp que é oração todos os dias. Nós vamos fortalecer a tua fé através da oração, através da união de fé. Busca nos status aí do Facebook que você vai achar. E adiciona e fala, pastor, eu estou solicitando aí, né? Estou solicitando o Senhor me adicionar nesse grupo de oração. Porque assim o inimigo está solto no campo. No momento que você dorme, o inimigo vai lá e solta o joio no meio do seu trigo. Porque a semente que Deus te deu é boa. O campo que Deus te deu é bom, é produzível. É reprodutivo. É um campo que produz e reproduz. Não é um campo seco, não é pedra, não. Ainda que fosse pedra, a semente que Deus te deu é a semente de Isaac, que nasce até na pedra. Então você precisa refletir nesta palavra, nessa mensagem. Você precisa pegar essa mensagem e fazer dela reflexão na sua vida. Até quando você vai ficar dormindo no seu campo, o inimigo derramar o joio no meio do seu trigo? E ele disse aqui, replicou o Senhor, não vamos arrancar agora. Vamos dar um tempo. E no versículo 30 disse, deixa-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atai os feixes para ser queimado. Mas o trigo recolha no meu celeiro. Vem assim a consumação. Amém. Mas pastor, não consigo me livrar dessa situação. A situação é tribulosa, é na carne. Deus está falando que você precisa deixar amadurecer. Você precisa deixar amadurecer, mas você não pode desistir. Você não pode desanimar. Você não pode desanimar. Você tem que perseverar na luta. Você tem que combater o bom combate, como um bom soldado de Cristo. Como um bom soldado de Cristo. Por isso que Deus mandou falar essa palavra. Você sabe quem é o dono do campo? O dono do campo é o Senhor. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. O dono do campo é o Senhor. Amém, Senhor. Lá no versículo 36, a explicação da parábola. Presta muita atenção nessa explicação. Lá no versículo 36. Então o discípulo, despedido as multidões, foi Jesus para casa e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram,
explica-nos a parábola do joio do campo. Porque nem os discípulos entenderam e compreenderam o que Jesus estava falando. Que Jesus estava falando para eles não vacilar. Para eles tomar cuidado com o adversário. Porque o adversário espera você dormir. O adversário espera você dormir na fé, espera você parar de orar, espera você parar de ler a Bíblia, de ouvir a palavra de Deus, para poder ir lá, ó, na tua orelha, no teu ouvido, e semear a semente dele. Ou mesmo ir lá no seu campo, né? Ou lá no seu campo, onde está o seu poço, lá como diz o poço de Jacó, aterrar os teus poços. Então o inimigo faz de tudo para você decair, para você desistir. Mas ainda que o adversário, Satanás, tente embrulhar os teus poços usando alguém, Deus está falando que se você esperar amadurecer, se você tiver fé, perseverança, Ele está na sua peleja e vai te defender, vai defender a sua integridade. Amém, Jesus. Amém? Amém. E voltando lá na mensagem, ele disse, no versículo 37, e ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem semeia a semente é Jesus. Amém? Quem semeia o trigo na sua vida é Jesus. É por isso que você tem que receber Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Glória a Jesus, aleluia. Porque quem semeia a boa semente é Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém. Aí ele disse, o campo é o mundo, tá vendo? O campo é o mundo, é a sua terra. Por isso que você tem que tomar cuidado com as coisas do mundo. Tem que ficar percebido, como disse a parábola da figueira. Tá vendo? O campo é o mundo. A boa semente... O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Você é a boa semente. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você é boa semente. Amém, Senhor. Você tem que repetir. Eu sou boa semente. Eu sou boa semente. Amém? Amém, Jesus. E ele disse, o joio são os filhos do maligno. O que é filho do maligno? Eu não vou nem te dizer o que é filho do maligno. Filho do maligno é aquelas pessoas que tentam te desvirtuar. Que vêm para a sua vida para te destruir. Esses são filhos do maligno. Aquele que vem para a sua vida para destruir. Ao invés de te dar um conselho bom, dizer, não faça isso que é certo, ele fala para te dar um conselho mau. Tá difícil, sabe o que é que ele faz? Em vez de mandar você orar, você ir na igreja orar, ele fala, não, vamos ali tomar uma cajibrina ou qualquer coisa, usar qualquer coisa, que vai aliviar, vai esclarecer a sua mente. Isso é filho do maligno. Toma muito cuidado com essas coisas. Tá ruim, você teve ali uma discussão ou qualquer coisa ali na sua casa, o filho do maligno pega, bate no teu ombro e fala assim, olha, não liga não, nós vamos para ali, nós vamos descontar, vamos dar o troco. Isso chama-se filho do maligno. Então temos que tomar cuidado com o nosso campo. O campo que Deus nos deu. Deus nos deu esse campo, o mundo inteiro, para a gente viver. Mas Ele deu uma semente boa. Nós somos boa semente. Amém. Não podemos deixar com que o maligno venha possuadir a nossa mente, o nosso coração. Amém? Amém, Jesus. Porque o maligno usa as pessoas para nos desvirtuar, tirar da nossa mente a coisa certa e colocar as coisas erradas. E ele disse aqui no versículo 39, o inimigo, né? O inimigo que semeou é o diabo, tá vendo? O inimigo que semeou o joio é o diabo. O diabo fica usando as pessoas para ir no seu ouvido e falar e contar, falou, não, faça desse jeito. Não, dona Ana Luísa, faça desse jeito, porque desse jeito é certo. Tá vendo? Não, Paulo, faça desse jeito aqui, Paulo, porque desse jeito é certo. O inimigo fica lá,
lá. Não, seu Antônio, faça desse jeito aqui, desse jeito que é correto. Sabendo que Deus já colocou um pensamento bom no seu coração, que já pôs uma semente boa sobre a sua vida, dona Vitória. Aí fica falando, não, faça assim. É por isso que a palavra de Deus diz, não siga o conselho do ímpio. Não se detém no caminho dos pecadores. Na sua lei medita de dia e de noite. É o primeiro salmo da Bíblia que diz. Faça assim, porque assim Deus vai te abençoar. Amém, Jesus. Deus vai te entregar uma bênção e o reino de Deus vai estar sempre aberto para a sua vida, irmão Jacques. Vai estar sempre aberto, Jacques. As portas do Senhor vai estar sempre abertas. Porque Ele é bom, Ele é poderoso e Ele faz. E voltando lá na palavra, Ele disse, o inimigo que semeou a semente é o diabo, a ceifa é a consumação dos séculos. Está vendo? Então, temos que ficar apercebido com a consumação dos séculos, com o arrebatamento das almas que Deus vai fazer. Está vendo? A consumação. E os ceifeiros são os anjos. A Bíblia diz que Deus vai enviar os anjos para ceifar. Ele disse, pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Está vendo? Assim vai ser, ó. Mandará. Você vê que agora Jesus pede. Mas quando chegar a consumação do século, ele vai mandar. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos que praticam, né? Todos os escândalos. E os que praticam iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. O que é choro e ranger de dente? Choro e ranger de dente é lamentação. Sem reação. A pessoa vai se lamentar sem poder voltar atrás na atitude. Porque todas as coisas já se passaram, como diz lá no Apocalipse 21. Todas as coisas já se passaram. A velha terra já não existe mais. Porque Deus fez novo céu e nova terra. Então, a consumação vai ser essa, o arrebatamento. E Deus vai mandar juntar todos os escândalos, tudo que não presta. Você, pastor, que tem escandalizado, que tem entrado na rede social para falar mal do teu irmão, você tome cuidado. Você que fica pegando texto de pessoas falando as coisas aí erradas e fica colocando, acrescentando ali, você toma cuidado, porque você é fofoqueiro. Toma cuidado, porque você não é Deus, você não é juiz. Não perca tempo na rede social falando mal do teu pastor, do teu irmão, do teu fulano, do Beltrano, não. Fala de Jesus. Fala para as pessoas que vai haver um arrebatamento, que vai haver uma condenação, que Deus já preparou novo céu e nova terra. Fala disso. Porque é isso que vai edificar a nossa fé. É isso que eu preciso, é isso que o povo precisa. Não é de ladainha, não. Não é de picuinha, não. Não é de contenda, não. Porque lá no céu não vai ter lugar para várias igrejas, não. Lá é uma igreja só. É uma igreja só. Lá só tem um pastor. Lá só tem um pastor. Amém, Jesus. Não vem com essa história de, não, o fulano, eu não estou bem com o fulano, não. O fulano é inimigo meu. Mas Deus não mandou orar pelos seus inimigos? Deus mandou orar pelos seus inimigos. Como é que ele é seu inimigo? Você não ora para ele, você ora para ele cair. Tá cheio de pastor macumbeiro aí. Em vez de orar para as pessoas serem abençoadas, está orando para as pessoas se dar mal. Toma cuidado com a ceifa e o ceifeiro, com a consumação. Ele está falando comigo, com você. Está vendo o versículo 40?
Versículo 40, ele está dizendo: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. No versículo 41, mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntai do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. Está vendo? Está pensando que por você pregar, você está imune de acabar indo para o inferno? Está pensando que só porque você prega para a multidão, ou para isso, ou para aquilo, você está imune de ir para o inferno? Então, endireita os teus caminhos, conserta as tuas veredas. Amém. Porque é aqui. É aqui que a gente faz, é aqui que a gente paga. Verdade. E ele disse, ó, ele vai juntar todos os escândalos e aqueles que praticam iniquidade. E vai lançar, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Ali vai haver arrependimento de pessoas que poderiam se arrepender hoje. Poderiam se arrepender nesses dias. Porque é tempo do Espírito Santo. É tempo de se arrepender. É tempo de converter o coração ao Senhor Jesus. Glória a Deus. E ele disse: os lançarão na fornalha acesa. Amém. Ali vai haver choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Glória a Deus, está vendo? Os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Glória a Deus. Está vendo? Amém. E ele ainda diz assim, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. Glória a Deus. Está vendo? Amém. Você acha que isso aqui é palavra de homem, é balela? Você acha que eu vou perder tempo? Falar de mim? Para quê? Eu tenho que falar de Jesus, porque Jesus salva. Eu não salvo. Verdade. Eu não salvo, Jesus salva. Glória a Deus. Então Jesus, ele mandou essa mensagem para Amém, você. Senhor. Glória a Deus. Ele mandou para mim essa mensagem. E eu recebo, você recebe? Recebe em nome de Jesus. Então vamos orar Glória a Deus. e vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Glória a Jesus. A Santa Ceia da missão é hoje. Hoje é a Santa Ceia. Faça a reflexão nesta palavra. Repita. Se der para você ouvir esta live do começo, repita de novo. Veja essa mensagem. Manda para o seu amigo essa mensagem. Manda para o seu vizinho. Compartilhe essa mensagem. Nos adiciona ali na rede social, no YouTube. Nós estamos lá também com essa mensagem. Manda para o seu amigo. Porque Jesus é contigo. Amém, Jesus. Amém? Amém. Vamos participar da Santa Ceia agora. Vamos cear com o Senhor Jesus.